Boa noite, pessoal. Tudo bem? Aqui quem fala é a prof. Ana Luísa e vou estar conversando um pouquinho com vocês sobre a nossa atividade discursiva, que é o nosso estudo de caso. E o que então consiste o nosso estudo de caso? Vocês já devem ter visto lá na intranet que dentro dessa atividade tem um formulário padrão. E esse formulário padrão é um formulário padrão de uma análise institucional. E antes de eu contar para vocês um pouquinho o que é a análise institucional, eu vou começar fazendo um questionamento. Vocês acham que é possível iniciar um trabalho sem conhecer a realidade daquele espaço? Como que você vai intervir sem conhecer? Se vocês acham que a resposta é não, vocês estão corretos. Se vocês acham que a resposta é sim, eu vou dizer para vocês o porquê é importante uma análise institucional. Galera, a análise institucional é extremamente necessária quando você quer entender a realidade do espaço socioocupacional onde você está se inserindo. Seja para conhecer o território, seja para conhecer as relações de poder daquele espaço, seja para conhecer quem é o público-alvo atendido naquela política, beleza? Então, assim, lá no formulário, a gente já deixou ele mais ou menos prontinho para vocês e vocês vão precisar responder conforme a realidade do espaço socioocupacional onde vocês estão estagiando. Eu vou falar sobre alguns tópicos para vocês e coloco no caso fique ao... Galera, o ponto 1.0, ele é mais de identificação. Então, é para vocês dizerem estágio, endereço, contato, funcionamento, por que horário de funcionamento? Porque, a depender, né, do espaço onde vocês vão estar atuando, ele funciona muito além do que aquelas 8 horas padrão, tá? Por exemplo, se for um albergue vai funcionar o dia inteiro. Se for um hospital, a mesma coisa. Não necessariamente é o horário que vocês estão estagiando, mas é o horário que funciona aquela instituição, aquele departamento, beleza? Depois vocês vão colocar ali os dados de vocês, tá? O nome do supervisor, qual polo vocês estão. O polo também é importante para a gente saber de qual estado vocês são, qual município, e aí a gente consegue identificar melhor em que parte desse Brasil vocês estão, beleza? Depois, galera, vem um dos tópicos para mim que é assim, essencial e um dos mais importantes, que é a organização institucional. A organização institucional é como funciona o espaço que vocês estão inseridos, beleza? Então, é para vocês descreverem lá para nós, de forma breve, né, o histórico da instituição, quando que surgiu, né, como ela foi desenvolvendo até chegar como ela é nos dias atuais, para vocês apresentarem a natureza da instituição, se ela é pública, se ela é privada, se ela é uma instituição do terceiro setor. Outra coisa bem legal para vocês colocarem é em qual política pública essa instituição atua, tá? Se ela é da política da saúde, da educação, da assistência, do sócio-jurídico. Depois disso, vocês têm que colocar lá, né, os instrumentos jurídicos que respaldam o funcionamento. Então, se tem um estatuto ou um regimento em funcionamento. Além disso, um contrato social. Vocês vão colocar qual a missão da instituição. Normalmente, as instituições que têm assim uma missão mais elaborada e mais constituída são as entidades do terceiro setor. Normalmente, ele já tem mais elaborado qual que é a missão da instituição, né? Então, por exemplo, atender as famílias das pessoas com deficiência, fazer o acompanhamento das pessoas com deficiência, atender nas 3 áreas das políticas, saúde, educação e assistência às pessoas com deficiência, tá? Aqui eu estou jogando bastante para aquelas entidades que são da PAI, né? Ou que atendem as pessoas com deficiência, mas só como um exemplo mesmo, tá? Que daí eles têm uma missão, mas normalmente todas as instituições, até as instituições públicas, né, vão ter delimitado qual é a sua missão. Aí, galera, depois vocês vão colocar para a gente qual o tipo de serviço que é prestado pela instituição, né, ou os programas e projetos, qual o público-alvo da instituição, quem são os nossos usuários,
né? São os nossos usuários da política de assistência que estão em situação de vulnerabilidade e risco social, ou não, tá? E ali vocês vão delimitar para a gente. Ou, por exemplo, eu estou fazendo estágio no serviço de convivência e fortalecimento de vínculo para pessoas idosas. Então, quem quer ter o público-alvo? Pessoas idosas, né? Que estão em alguma situação de vulnerabilidade e risco social, com idade de tal a tal, e vão descrever para nós, beleza? Depois, vocês vão contar um pouquinho da onde vêm os recursos financeiros. A parte orçamentária é muito importante para a gente compreender como que aquela instituição faz para se manter, tá? Por exemplo, se ela é uma instituição pública, né? Se nós estamos falando de uma secretaria de assistência, os recursos, elas vêm das 3 esferas, município, estado e federação. Se sim, quanto vem de cada uma das 3 esferas, né? A gente tem visto aí um corte muito grande, sobretudo dos recursos do governo federal nos últimos tempos, e isso implica também no atendimento e no funcionamento das instituições, né, das secretarias. Então, é bem legal que vocês coloquem a parte do orçamento, tá? Se for uma organização, né, da sociedade civil, o terceiro setor, vocês vão estar colocando lá para nós. Não, tem algum convênio com a prefeitura, né? Tem um convênio lá com a Secretaria de Saúde, ou eles vivem com emenda parlamentar, ou vivem de doações, de outras formas, né? Por exemplo, fazem bazar, encontram outras formas de estar se mantendo financeiramente. Depois vocês vão colocar um pouquinho lá para nós como que funciona a forma de ingresso, né? Como que o servidor, como que esse profissional, ele faz para entrar nessa instituição. Se por um acaso é só por via de concurso público, tem cargo comissionado, tem PSS, tem contrato CLTista, tá? Qualquer uma dessas formas, aí vocês descrevem lá para nós. Depois disso, vocês vão trazer um pouquinho como que é a estrutura do espaço, tá? O espaço é composto por tantas salas, nós temos uma sala de atendimento privativa do assistente social, nós temos o refeitório, nós temos uma sala que é a nossa recepção, e vão explicar um pouquinho como que funciona a questão da infraestrutura. Vão trazer o organograma, né, que é para a gente conseguir entender, então, quem que é o nosso chefe maior, se tem daí os secretários, se tem diretores gerais, e aí quais são as equipes, né? Se for na assistência, nós temos a equipe de vigilância, nós temos a equipe da proteção social básica, da especial, vão trazer para nós como funciona o organograma da instituição. Depois, você fica um pouco aberto para vocês estarem colocando, por exemplo, outras informações pertinentes, principalmente como funciona a tomada de decisão nesse espaço. Tem assembleia para fazer discussão? Tem reunião das unidades? Aquela instituição participa dos conselhos de direitos, né, dos conselhos gestores? Não tem? Não existe uma forma de tomada de decisão democrática, vem só através da chefia. Então, aí também é legal, porque a gente consegue entender as relações de poder que estão por trás daquela instituição, beleza? Depois a gente chega no nosso ponto, que é mais voltado para a atuação do serviço social. Então, vocês vão explicar para a gente como que é o serviço social dentro dessa instituição. Vão contextualizar como iniciou o serviço social na instituição. É legal e interessante que, a partir dessa análise, né, da contextualização de como surge o serviço social, a gente consegue perceber se for por pressão, né, dos usuários, se for por pressão dos trabalhadores que entendiam a necessidade de ter esses profissionais de serviço social, ou se veio apenas pelo entendimento, né, dos gestores dessa instituição, tá? Aí vão colocar um pouquinho, né, trazendo junto com a contextualização a implementação, hoje o quadro de profissionais, a quem estão subordinados, vão escrever quais programas, projetos que o assistente social está inserido, né? Então, que políticas ele atende,
vai contar um pouquinho de como que é, então, a rotina desse assistente social na instituição, se ele utiliza instrumentais técnicos operativos, se sim, são apenas entrevistas, são reuniões, ou é só estudo de caso, ou ele faz só visita domiciliar, tá? E aí vocês vão descrever um pouquinho a partir do que vocês vão visualizando, né, durante a supervisão de campo, bem como a partir das conversas que vão tendo. Então, se vocês quiserem fazer uma entrevista com os supervisores de vocês para estar respondendo o formulário, pode ser, é bem válido. Se vocês acharem que preferem pegar de outras formas, né, e não fazer uma entrevista, mas uma conversa informal, ou que seja só pelo acompanhamento do dia a dia do trabalho daquele técnico, também pode, tá? Daí vocês veem como fica melhor para vocês estar conseguindo responder o formulário. Bem, vocês também vão colocar ali os objetivos, né, do trabalho do assistente social, bem como as suas funções, se existe um trabalho multiprofissional ou interdisciplinar, se sim, como que acontece, o assistente social está sempre trabalhando junto com o psicólogo, se for numa escola, tem uma questão interdisciplinar ali com os pedagogos e os professores, então vai descrever para a gente como funciona. Aqui seria legal se a gente conseguisse também compreender se existe a questão de contradição, né, dentro dessa interdisciplinariedade, se há discussão, né, de entendimentos teóricos, bem como da prática, é legal, tá, pessoal? E depois, outras informações que vocês acharem que é importante, né, acerca do exercício profissional do assistente social dentro da instituição. O 4.0, né, vai tratar das possibilidades de intervenção no espaço socioocupacional. Então, vocês vão estar abertos a inserir tudo aquilo que consideram importante, sejam o que vocês identificaram que discordam, como concordam, as possibilidades e os desafios para a intervenção, então, do assistente social dentro desse espaço socioocupacional, bem como para talvez um projeto de intervenção de vocês enquanto estagiários, tá? Aí vocês vão colocar, né, aquilo que pode ser explícito a partir das expressões da questão social, quais são os desafios, se existe alguma discordância com o que hoje está posto pela instituição, se vocês não compreendem que aquilo que é feito pela instituição vai de acordo com aquela política pública, com o que a gente tem de referencial teórico, com o que a gente tem de legislação. Então, essa parte está bem aberta para vocês colocarem as suas percepções a partir daquilo que vocês estudaram sobre políticas públicas, sobre ética profissional. E, por fim, né, além, claro, das referências, vocês vão colocar, então, as suas considerações finais. Vocês vão pegar todos aqueles pontos pesquisados sobre a instituição e mais informações que chamarem a atenção, inclusive como que é a tua relação ali, inclusive como você enxerga, né, a questão da atuação do assistente social. Pode colocar os seus sentimentos, sejam eles positivos ou negativos, novas ideias que surgirem, vocês podem estar trazendo, ok? E, por fim, as referências, galera. As referências, elas não precisam se basear apenas naquilo que está dentro da instituição. Ou se na instituição tiver pouco material, vocês podem estar vendo se já não tem nada publicado, por exemplo, no Cielo, que seja um estudo de caso daquela instituição, ou no próprio site da prefeitura, no site da instituição. Tem outras formas e alternativas de vocês pesquisarem, ok? Eu fico por aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição, pode comentar aí, beleza? E vamos nos falando. Tchau, tchau.